Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 30 de novembro de 2020, segunda-feira. Hoje que a igreja celebra a festa do apóstolo Santo André. Vamos meditar o evangelho que hoje se encontra em Mateus, capítulo 4, versículos do 18 ao 22, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de Santo André, apóstolo, irmão de Simão Pedro. Santo André que deu a vida por causa de Jesus Cristo, né? Tanto que o padre está de vermelho hoje, por quê? Porque Santo André foi mártir. Ele morreu crucificado e numa cruz em forma de X. Foi pregado nessa cruz em forma de X. Morreu dando a vida por causa da fé, por amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa festa de Santo André e também esse evangelho que nós acabamos de ouvir, nos leva a refletir sobre o chamado que Jesus faz. Assim como fez o chamado a Simão Pedro e também a André, a Tiago, a João, mas hoje porque estamos celebrando Santo André, então nós ressaltamos a sua pessoa aqui. Agora, é importante a gente perceber como o chamado de Jesus, ele tem o poder de transformar toda a nossa vida. Por quê? Quem era André? Diz o Evangelho que André, assim como Simão Pedro, eram pescadores. E eles estavam trabalhando. E aqui tem um detalhe muito importante, por quê? Porque os seguidores de Jesus, aqueles que aceitam o convite, o chamado de Jesus para segui-lo, é interessante que Jesus não procura pessoas desocupadas. Ainda hoje tem muita gente que pensa que ser da igreja, ser de Deus, seguir Jesus, é para quem não tem o que fazer, pelo amor de Deus. Eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo. Eu não rezo porque eu não tenho tempo. Eu não entro na pastoral, eu entro no grupo porque eu não tenho tempo. Eu não sirvo na igreja porque eu não tenho tempo. E quem foi que disse que aqueles que estão na igreja é porque são desocupados? Não têm o que fazer? É isso? Claro que não. Claro que não. Você acha que eu fui ser padre porque não tinha outra coisa para fazer? É claro que no meu caso é questão de vocação, né? Vocação é chamado, assim como Jesus chamou Simão, chamou André, chamou Tiago, chamou João, o Senhor também me chamou. E o Senhor também chama você. Mas eu dizia, como o chamado que Jesus faz na nossa vida tem o poder de transformar a nossa vida. Porque, como eu falei, tanto Simão Pedro como André, eles estavam trabalhando. Mas mesmo assim, seguiram Jesus. Deixaram as redes, deixaram a barca, deixaram tudo para seguir a Jesus. Para seguir a Jesus. Assim também como aconteceu com Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles, como diz o Evangelho, imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. E o seguiram. Veja como o chamado de Jesus muda toda a nossa vida. Veja. Assim como mudou a vida de André, de um pescador de peixe,
se transformou num pescador de homens. Ou seja, ele, fazendo uma experiência pessoal com Jesus, escutando a sua palavra, seguindo seus passos, cheio do Espírito Santo, ele foi capaz de levar muitos homens a Jesus. Muitos homens a Jesus. E isso é ser pescador de homens, pescador de almas. Dar a vida pelo Evangelho. O cristão é aquele que dá a vida pelo Evangelho. Santo André fez isso. É tanto que foi parar numa cruz, foi pregado numa cruz, e uma cruz em forma de X. Olha só, derramou o seu sangue pelo Evangelho. Meu povo, essa festa de hoje, esse Evangelho de hoje, nos leva a refletir sobre a nossa resposta ao chamado de Deus. Como é que nós temos respondido ao chamado de Jesus? A nossa resposta a Deus, a nosso Senhor, é uma resposta generosa, de amor? Ou será que nós ainda estamos naquela de ouvirmos o chamado e dizermos: não, eu tenho outra coisa para fazer, eu não tenho tempo? Como você tem respondido ao chamado que Jesus te faz? Analise isso hoje, pense nisso. Pense nisso. Tiago, João, Simão Pedro, André, imediatamente começaram a seguir Jesus. Imediatamente começaram a seguir Jesus. E de pescadores de peixes se tornaram pescadores de homens. Deram a vida pela fé. Deram a vida pela fé. Que o Espírito Santo nos leve a respondermos generosamente e com amor a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso seguimento a Jesus Cristo. E deixa eu dizer, e termino com isso: só segue Jesus quem faz uma profunda experiência do seu amor e passa também a amá-lo. Porque quem ama é capaz de dar a vida, é capaz de renunciar a tudo para seguir Jesus, que é o Senhor. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.